Boa tarde, irmãos. Que Jesus esteja sempre conosco, nos abençoando com a sua luz, com a sua paz. E que possamos estar com nossas mentes abertas para os ensinamentos. E assim, dando continuidade ao estudo do livro Nosso Lar, hoje referente aos capítulos 11 e 12. O 11 são as notícias do plano, e 12, onde vamos refletir sobre o fracasso da encarnação, os nossos pensamentos e sintonias, assuntos que, através dos esclarecimentos que André Luiz recebeu de Licias sobre o umbral, nos faz pensar sobre a nossa vida atual e a nossa vida futura. Será que estamos nos preparando para ela? Porque, afinal, somos espíritos imortais. Jesus afirmou: na casa de meu pai há muitas moradas. Como a colônia Nosso Lar, existem incontáveis outras colônias espirituais. No Nosso Lar, preparam-se as reencarnações após proveitosos aprendizados para as futuras tarefas planetárias. André Luiz, após o seu desencarne, inicialmente perambulou pelo umbral e depois foi resgatado e levado para a colônia Nosso Lar, para a área de refazimento e aprendizado, encontrando harmonia e o caminho para o progresso. As colônias espirituais, elas não são idênticas. Entre as vizinhas está a Alvorada Nova, que é uma das mais importantes, e foi por ela que houve a inspiração, a ideia da criação dos ministérios de Nosso Lar. A Alvorada Nova, ela é coordenada por Caribari Schutel e tem cerca de 200 mil habitantes. Ela foi planejada há muitos séculos e o Brasil nem havia sido descoberto. E a Alvorada Nova já estava fixando os seus primeiros alicerces através dos trabalhadores de Cristo que sabiam da destinação do nosso país como pátria do Evangelho. Em Nosso Lar existe ordem e hierarquia. A lei do trabalho é rigorosamente cumprida, mas todos têm o direito ao descanso após a jornada de trabalho. E não há condição de destaque. Alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação, e raros são os que alcançam os trabalhos do Ministério da União Divina. Em geral, decorrido um longo tempo de serviço e aprendizados, todos voltam a reencarnar para as atividades de aperfeiçoamento aqui na Terra. Só o governador é quem nunca descansa. Aos domingos, após orar, ele coopera no Ministério da Regeneração, amparando espíritos desorientados e sofredores. Clarencio nos conta da semelhança do trabalho na Terra e em Nosso Lar. Aqui, o trabalho não é diferente, apenas divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária. Aqui, no plano espiritual, o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Dor, para nós, significa a possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. A música suave e os livros estão sempre presentes nas oficinas e nos locais de trabalhos de Nosso Lar, porque intensificam o rendimento do serviço. Já entrando no capítulo 12, em seu primeiro encontro com o generoso Licias, André Luiz estava cheio de perguntas, ansioso por esclarecimentos, um verdadeiro aprendiz. E após receber valiosas elucidações, aumentou ainda mais o desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos relativos a diversos problemas que a palavra de Licias sugeria. As referências a espíritos do umbral aumentavam a sua curiosidade. A ausência da preparação religiosa no mundo
dá motivo a dolorosas perturbações. Então, o que seria o umbral? Ele conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório, através dos sermões ouvidos nas cerimônias católico-romanas a que assistira, obedecendo a preceitos protocolares. Desse umbral, porém, nunca tivera notícias. Relembrando agora o conceito de umbral, este é um estado de consciência que pode acontecer enquanto estamos aqui encarnados ou não, onde atuam os pensamentos e mentes com a mesma sintonia, onde as almas passam por um processo de purificação, dependendo do estágio de evolução em que se encontram. Nos diz André Luiz, nossa alma vive onde se lhe situa o coração. Caminharemos ao influxo pela influência das nossas próprias criações, seja onde for. É da criação viva da ideia que saem as asas dos anjos e as algemas do condenado. E Licias esclarece, umbral é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Quando o espírito reencarna, ele promete cumprir o programa de serviços de Deus. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo, para só procurar o que lhe satisfaça ao egoísmo. Assim é que são mantidos o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Tudo o que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Se o homem, enquanto encarnado, não assumir a sua condição espiritual, reconhecendo e experimentando as verdades eternas, acaba vivendo uma existência de ilusões transitórias, buscando uma solidez material que não existe, se entregando aos prazeres das sensações e desejos imediatos. E então, ao desencarnar, o homem se desespera ao perceber que nada disso faz sentido e nem tem valor. Sim, porque tudo em nossa vida, encarnados ou não, está ligado à lei de causa e efeito, de ação e reação. E com o nosso livre-arbítrio, porque nós reencarnamos com o tipo de provas que queremos suportar, que queremos passar. E as nossas escolhas, boas ou más, geram consequências. A escolha boa é a que está de acordo com as leis divinas, e as más em desacordo. De nós depende a nossa melhoria, pois com relação a todas as coisas, desfrutamos da liberdade de fazer ou de não fazer aquelas ações. Aqueles que levam uma vida física, entregues aos vícios, paixões, sem realizar uma reforma íntima, sem fazer caridade e sem possuir o hábito da oração, ficam em sintonia com faixas densas, formando amizades com espíritos inferiores, infelizes. E quando desencarnam, ficam nessas regiões densas, eliminando os resíduos mentais dessa vida desregrada, até o dia em que estejam aptos a receber o socorro divino, que nunca falta. Então, o umbral descrito por André Luiz, onde após seu desencarne ficou por 8 anos vagando, era fruto de seu estado de consciência, de seus pensamentos, porque a gente atrai o que a gente pensa, de suas atitudes e de suas afinidades. Quando encarnado, ele teve uma vida voltada aos prazeres materiais, excesso de sexo, de álcool, de alimentação, tratava as pessoas mal, né?
E não se importou com a sua espiritualidade, mesmo sua mãe tentando lhe passar, ele não deu atenção. E assim, quando desencarnou, ele se vê rodeado por espíritos que agiam e pensavam como ele. E só quando ele tomou a consciência é que recebeu a ajuda divina. E assim ocorre conosco também. Nós buscamos estabelecer laços de amizade e convívio exatamente com aqueles que se assemelham a nós. E sentimos dificuldades em se relacionar com quem não sente, não pensa, nem age, que não tem os mesmos gostos, os mesmos hábitos que nós. Aqui nós temos a lei da afinidade. Atraímos e nos associamos a encarnados e desencarnados por sintonia mental, por semelhança de ideias e sentimentos, através das ondas do pensamento e suas projeções, as suas vibrações. E quando voltamos para o mundo espiritual, é que tomamos a real consciência do que deixamos de fazer, de cumprir a nossa meta para a nossa evolução moral. Porque enquanto estamos aqui encarnados, nós temos o esquecimento dos nossos compromissos, dos nossos objetivos assumidos, antes de reencarnar. E ao invés de nos purificarmos, nos deixamos guiar pelas más tendências, pela tentação, dando abertura para a manifestação das imperfeições que ainda persistem em nossa natureza, como o orgulho, o egoísmo e a vaidade. E assim vamos contraindo mais débitos. Na questão 393 do Livro dos Espíritos, temos o seguinte esclarecimento. Quando o espírito volta à vida anterior, que é a vida espírita, diante dos seus olhos se estende toda a sua vida passada. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece que é justa a situação em que se acha e busca, então, uma existência capaz de reparar a que acaba de transcorrer. E Kardec ainda comenta, é certo que durante a vida corpórea não temos lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências, mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência, uma lembrança do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos estimula a resistência àquelas inclinações. Então, precisamos agora, nesta encarnação, procurar melhorar, nos esforçar para não cair nos erros, buscando ir para o mundo espiritual com a paz de consciência. Caso contrário, deixaremos passar mais uma oportunidade de nos aprimorarmos, de evoluir através das experiências terrenas, e sempre não nos esquecendo que toda ação tem uma reação e que gera consequências. E foi assim que o André Luiz desencarnou. Agora, esse despertar da nossa consciência, que nos diz o que fazer de certo ou de errado, de acordo com as leis divinas, que sempre serão e são o caminho para a nossa evolução, ele não acontece de uma hora para outra. A nossa mudança de comportamento e pensamentos, ela é gradual, ela é progressiva, constituída de elevação moral e intelectual, e quando começamos realmente a colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Muitos de nossos males existenciais encontram sua origem no padrão vibracional e nos pensamentos e ações que emitimos e cultivamos. Essa afinidade vibracional é de acordo com o grau de evolução moral e intelectual do espírito. E essa evolução depende do esforço pessoal para realizar a reforma íntima, praticando a caridade, servindo ao próximo, com sentimentos e pensamentos elevados.
Os nossos pensamentos são tão importantes que Jesus deixou, entre tantos ensinamentos, uma orientação que se refere diretamente ao modo de pensar. Vigiai e orai. Vigiai os pensamentos, pois eles definem o que será falado e o que será feito, para ter discernimento, para ter atenção ao que chega à mente. Não devemos alimentar pensamentos não edificantes, como a raiva, tristeza, maldade e etc. Onde mora o nosso pensamento, aí também se encontra o nosso destino. Portanto, a cada dia, superando as próprias tormentas do mundo, o nosso pensamento reconstrói a vida, conduzindo-nos à tranquilidade da libertação ou nos aprisionando nos abismos da destruição. Mas o sofrimento, ele não deve ser encarado como um castigo. É uma consequência do nosso livre-arbítrio e deve ser compreendido como um meio de despertar o espírito para as verdades eternas. Desejar corrigir suas imperfeições e conquistar suas virtudes, aprender o sentido da resignação, do perdão, da tolerância, da humildade, mansidão e principalmente do amor incondicional, porque o amor é e sempre será a sublime solução de todos os problemas. A revolta, o desespero ou a melancolia diante do sofrimento só serve para adiar a reparação e contrair novos débitos. Com o pensamento, também somos influenciados ou influenciamos. O pensamento é energia, e somente pelo ato de pensar menos positivamente sobre uma situação ou sobre alguém, já estamos emitindo energias deletérias, nocivas, para o que gerou o pensamento. E o que podemos, então, fazer para que os pensamentos e a vibração geradas sejam positivas? Lá de novo, é necessária a renovação mental, ou como nos disse Jesus, brilhe a vossa luz. Que deixemos brilhar a luz do nosso interior, mudando o padrão de ideias e aspirações. Qualquer mudança a ser empreendida deverá ser de dentro para fora. Transformar o nosso interior, revisando nossas tendências inferiores, que nos conduzem a agir de modo menos positivo. O processo é a nossa reforma íntima. E no plano espiritual, o pensamento não é uma abstração do mundo mental, é uma realidade concreta, embora invisível, ele possui forma e movimento, plasticidade e vida. As vibrações mentais, alimentadas em intensidade, criam as chamadas formas-pensamentos, que são as condensações das energias mentais, que era aquilo que o André Luiz sentia, né? Que ele via sombras, ouvia vozes, era tudo fruto do seu pensamento, das suas vibrações baixas. E essas formas-pensamentos ficam na dimensão espiritual, tornando a atmosfera insalubre e densa, dificultando o trabalho dos espíritos voltados para o bem. Quando pensamos, criamos formas, e conforme for o padrão, o teor, o contexto, a vibração dos pensamentos, será a energia gerada pelas formas do pensamento onde foram criadas. Aqui nós temos a clássica frase de René de Descartes, penso, logo existo. Toda a nossa vida é direcionada pelo modo como pensamos, pelas formas, pensamentos que criamos. E como filhos de Deus que somos, sabemos que a criação do universo, do nosso planeta, ocorreu pela vontade divina, pelo pensamento de Deus. Essas formas de pensamento permanecem nos ambientes à nossa volta, e quanto mais as alimentamos, mais fortes e poderosas elas ficam. Quando fazemos o evangelho no lar, essas formas negativas, elas são retiradas. Contudo, se mantermos a vibração dos pensamentos elevados, elas retornam para dentro de nossa casa, proporcionando equilíbrio, nos aproximando de Deus
e ajudando a trabalhar a convivência fraterna dentro e fora do lar. Joana de Ângeles, no livro Messe de Amor, nos convida. Dedica uma noite de sua semana ao culto do Evangelho no lar, para que Jesus pernoite nele. Jesus no lar é vida no lar. Quando o Evangelho penetra no lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Divino Mestre. E para a nossa reflexão, nós podemos pensar: como andam os nossos pensamentos? Como são e quais são as formas de pensamento que estamos criando? Com o que ou com quem estamos nos sintonizando? Quanto influenciamos a nossa existência e a do nosso próximo para o bem ou a ausência do bem pela nossa forma de pensar? Tudo o que ocorre conosco é fruto de nosso modo de pensar e agir. Com os nossos pensamentos e sentimentos menos elevados, por menor que seja, a energia gerada por ele chega ao lugar ou ao quem o causou e interfere no padrão vibratório. Como seres imortais, precisamos cuidar de nossa espiritualidade, escolher o melhor caminho, nossa felicidade ou infelicidade, que depende do que fazemos hoje e agora. As sucessivas reencarnações têm por finalidade possibilitar a oportunidade da regeneração interna. Lembrando mais uma vez que temos o livre-arbítrio para tomarmos as decisões, as escolhas de qual caminho a seguir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse-nos Jesus. E é nas lições do Mestre Jesus que encontramos o caminho para que ocorra essa regeneração interior. A dificuldade no caminho está em relação direta com o grau do orgulho e do egoísmo que ainda habitam em nós. O maior mandamento de Jesus, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, quando todos o compreenderem e praticarem esse mandamento na sua essência, um novo passo na evolução será dado. Os pensamentos serão melhores, bem como a forma por eles gerada. Quando começamos a vibrar numa boa sintonia, rapidamente as mudanças começam a ocorrer. Cabe a nós, com coragem e perseverança, deixar que os bons sentimentos e pensamentos em nosso coração combatam os vícios e as imperfeições em nós. Então, estejamos vigilantes em oração, mantendo o pensamento elevado, atraindo os bons espíritos e desenvolvendo todos os dias a nossa reforma íntima. Que assim seja.